Vamos falar sobre o evangelho do dia agora? Naquele tempo, Jesus falava para uma multidão enorme. No meio de tanta gente, ele alertou os discípulos sobre algo que continua atual, a hipocrisia. Temos falado bastante desse assunto aqui nos últimos dias, né? Sabe quando alguém tenta parecer justo, mas por dentro age diferente? Pois é disso que ele falava. Jesus lembra que nada fica escondido para sempre. Uma hora o que é dito ou feito no escuro vem à tona. A mensagem é simples. Quem vive a verdade não precisa de máscara. O Pai Eterno conhece cada um de nós por inteiro, até os detalhes que a gente nem percebe. E se Ele cuida até das criaturas mais simples, imagina o cuidado que tem com a gente. Por isso, o recado é bem claro. Viva com sinceridade, sem medo, sem fingimento, porque a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre aparece. E a gente vai falar sobre isso com o padre Marco Aurélio Martins. Padre Marco Aurélio que está vindo aqui para o nosso estúdio, vai trocar uma ideia com a gente a respeito desse assunto, porque esse evangelho, ele é uma provocação para todos nós, né, Rodolfo, sobre como que a gente deve viver uma fé autêntica e que não adianta mascarar não, porque Exatamente. O que é dito no escuro sempre vem à tona. Sempre vem à tona, é o nosso comportamento, né, como cristão, como cidadão, então que a gente consiga sempre ter essa responsabilidade de ser autênticos e ser verdadeiros, sempre. De viver aquilo que a gente mesmo prega, né? Porque a gente está ali na igreja, a gente está ali na família, às vezes o discurso é bonito, mas se a gente não viver aquilo de fato dentro do nosso coração, não adianta nada. Não é? E tem muita gente que justifica assim, não faça o que eu... não fala, como é que é? Não faz o... Como é que é? Não faça o que eu não faço o que eu falo. Não sei. Confundi agora o ditado. Não vai lembrar, não vamos lembrar. Esqueci, confundi. É igual quando a gente esquece o número de telefone. O telefone você tem, é igual CPF. Quando você vai passar o CPF para alguém, você tem que falar no ritmo. Porque se você parar no meio, você confunde. É verdade. Vamos cantar? Bora, vamos lá. Você falou sobre música de missão, tem música de missão na agulha pra gente ouvir? Missão, sim. Então canta pra gente. Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Rodolfo. Oi. Linda essa música. Toda vez que você canta ela aqui, ela toca muito na gente. Imagino que toque também quem está em casa. E você sabe que o pessoal que acompanha a gente aqui não perde tempo não, viu? O ditado, segundo... já? Segundo a Cláudia Gomes, está lá em Aracaju acompanhando a gente. Que beleza. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Obrigado, Cláudia. Salvou a nossa pele nessa sexta. Mas a gente sabia. A gente não tá lembrando. Tava trocando as ideias aqui. Agora sim, Padre Marco Aurélio está aqui para conversar com a gente, para tomar aqui café nessa manhã de sexta-feira. Bom dia para o senhor. Bom dia. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Bom dia, Rodolfo. Bom dia. Você de casa também, vai lá, pega seu café. A gente já rezou, a gente já cantou aqui no Santo Café. E cantou bonito, viu? Bonita essa música, esse linda, Rodolfo, né? Canta bonito, não é, rapaz? Canta bonito. Ele escolhe umas músicas boas também. Toca o coração da gente, isso mesmo. Tem muita música que fala sobre missão, né? Assim como essa que ele cantou agora. Há muitas músicas que marcaram, inclusive, a nossa história vocacional, minha e de, com certeza, todos os nossos religiosos.
assim, músicas do Padre Zezinho, Muitas, né? Que realmente fala da missão e que quando você escuta, porque a música ela tem um poder muito forte, né? A música nos faz viajar, às vezes, para um mundo que nós nunca fomos. Nos faz entrar dentro de nós mesmos, numa experiência de profunda intimidade e desses momentos, quando você está se tentando entender o presente e o futuro daquilo que você precisa seguir, a música, ela vem realmente para nos fazer entender um caminho e nos dar coragem, nos alimentar. Né? E a música, além de inspirar, né, padre? Eu sinto que também nos ajuda a rezar. Às vezes a pessoa, ela tá com tanto problema, tá com a cabeça tão acelerada que ela não consegue se concentrar na oração. Mas se ela para ouvir uma música, se ela para e através da música tenta fazer a sua conexão com o Pai Eterno, ela consegue. Com toda certeza. Às vezes, assim, eu entro para a capela e coloco uma música aqui do celular, deixo do lado, fecho o olho e já é a minha oração. É suficiente para aquele momento, porque às vezes você está com o coração tão cheio de coisas, a mente tão carregada, você às vezes está confuso e basta você colocar uma canção, ficar ali quietinho na oração, no silêncio e a música vai falar o que você precisa ouvir. É isso, a música tem essa força e é nostálgico, não é? Realmente nos faz celebrar um sentimento de pertencimento e ao mesmo tempo de algo que ainda não vivi. É muito bonito. É uma provocação, né, de sentimentos dentro do nosso coração, assim. E tem que estar com o coração aberto também, né, Rodolfo? Também. Rodolfo fala muito aqui no programa sobre a gente ouvir, além de sentir, né, ouvir o que a letra da música está nos dizendo. E é isso mesmo, a música ela consegue nos levar para outro lugar, se a gente Às ouvir vezes com o nós coração. cantamos, mas nós não ouvimos o que nós ouvimos, estamos cantando, né? Exatamente. É importante cuidado, né? saber o que nós estamos cantando. Por isso, nem todas as músicas são propícias para o nosso dia a dia, né? É isso aí. Padre, o Evangelho ele tem, nos últimos dias, trazido para nós reflexões e mensagens bem firmes, bem duras de Jesus, né? E ele tem criticado, através das passagens, a hipocrisia de uma forma muito veemente, né? E hoje não é diferente. Queria que o senhor nos ajudasse a entender qual que é o centro, a mensagem central desse Evangelho de hoje. Jesus ele vem questionar justamente esta prática hipócrita daqueles que se dizem, mas não são. Falam bonito, mas não têm o coração cheio de amor, de vida, de verdade. São pessoas de aparência, são pessoas superficiais, são pessoas que apenas se encheram da sua vaidade de si mesmo. Por isso ele fala do fermento dos fariseus. Ele fala da hipocrisia dos fariseus, que apontam para os outros, mas não celebram na própria vida. E o farisaísmo, ele está presente na experiência humana hoje, em todos os gestos e atitudes que nos tira de nós mesmos, que tira a verdade, que tira a nossa essência. É tão bonito perceber no início deste evangelho, primeiro falando que Jesus está com a multidão. E ali há uma palavra que não pode jamais escapar desse evangelho, que depois ela é repetida, que é o medo. O medo. O medo nos paralisa. O medo nos faz não ter atitudes que precisávamos ter diante das verdades que precisamos proclamar, diante das realidades que precisamos viver, diante dos acontecimentos que estão diante de nós e que nós precisamos realmente assumi-los. E às vezes nós falseamos uma verdade por medo de revelar aquilo que sou. Às vezes eu invento situações para me esconder, porque não tenho medo de assumir tais situações, ou não tenho medo de me expor, tenho medo de me expor, das pessoas saberem de mim, não é? Apontar para as minhas fragilidades. E quando eu sou capaz de vencer o medo, a verdade vem. Quando eu sou capaz de vencer os meus medos e realmente ser íntegro, ser inteiro nas minhas relações e no meu cotidiano, realmente há uma libertação. Então a palavra de hoje traz como centro isso, a coragem que devemos ter diante da experiência da vida, a coragem para viver a verdade, e a verdade liberta. Então, muitas vezes, aqueles fariseus, eles não conseguiam viver essa verdade porque eram covardes, porque eram medrosos. É também uma linguagem possível, obviamente. Os fariseus, há muito mais em torno dessa imagem dos fariseus.
a imagem política deles, a imagem dos interesses escusos, a imagem dos interesses egoístas que estavam por trás de todas as manobras que eles realizavam e que não é diferente do momento de hoje, né? Quando nós traduzimos isso realmente daquilo que realmente vem para nos beneficiar. E aí eu acabo celebrando situações e assumindo realidades que não são minhas, para justamente ganhar aquilo que preciso. Então, quando eu falo dessa questão do medo, eu também atualizo as realidades de hoje, dizendo que muitas vezes a minha essência, ela não é revelada, ela não é apresentada por medo de ser quem sou, por medo de achar que as pessoas que eu sou, porque eu entendo às vezes que sou muito frágil, porque às vezes eu sou muito pecador, e não percebo a humanidade que está em mim. Não percebo aquilo que realmente é a essência da minha vida e que eu posso viver, que eu posso celebrar. O medo, ele está completamente ligado à nossa realidade, porque o medo faz parte do nosso cotidiano. Você pode até ter medo de atravessar aquela porta, porque você não sabe o que tem do outro lado, mas você precisa atravessar. Então, vencer essas realidades para que, de fato, a hipocrisia não supere, não seja maior, né, do que a verdade. E nesse sentido, quando Jesus aponta para os fariseus, obviamente ele está apontando para as nossas realidades para que não seja a imagem dos fariseus, mas a imagem do próprio Jesus, ele mesmo, né? Nas verdades que proclamou, das libertações que realizou por ser ele o Filho de Deus e por ser ele ter assumido realmente a sua missão com responsabilidade e coragem. Agora, padre, o medo, ele é inato ao ser humano, né? A nossa humanidade. Jesus sabia disso. Jesus sabia disso, com toda certeza. O medo, ele faz parte da experiência humana, mas ele sabia que era preciso vencer todo esse medo. Veja que ele não teve medo das decisões que tomou, das palavras que ele falou, do comportamento que teve diante da vida. Abrindo um parêntese aqui, certa vez eu estava em Roma, e vivenciava uma questão muito difícil, muito desafiadora, e estava realmente com medo. Eu estava assim, meio que apavorado diante de algumas decisões e, obviamente, diante do medo, você combate o medo na fé. Você combate o medo a partir da sua experiência da fé, que vai reafirmando esse caminho que você precisa seguir. E ali eu vivenciando isso. E lá perto de casa, ali na nossa casa em Roma, na Via Merulana, tem um restaurante japonês, um restaurante chinês. E nossa casa, o pessoal frequenta muito esse restaurante, um restaurante muito gostoso, porque é uma comida bem próxima da comida goiana aqui, o arrozinho que eles fazem ali, enfim. E aí, certa vez eu estava lá, vivendo essa experiência. E quando termina a alimentação ali, eles trazem um biscoitinho, aqueles biscoitinhos da sorte, né? Sim. E quando eu quebrei o biscoitinho, que eu comi o biscoitinho, tinha uma frase escrita assim: coragem é ter medo, mas é seguir sempre adiante. Coragem é ter medo, mas é seguir sempre adiante. Veja, aquilo transformou meu dia, pronto, é o que eu precisava realmente para dizer. Às vezes, nós nos condicionamos a tais situações porque realmente nos falta a certeza, a clareza daquilo que eu sou, do meu potencial, da minha experiência de vida, daquilo que eu posso viver, daquilo que realmente não é diferente do outro, porque o outro também tem os seus medos, o outro também tem as suas fragilidades, o outro também tem os seus tetos de vidro. Então, a palavra de hoje nos convoca a uma coragem interior para viver a nossa essência na verdade, sem medo, portanto, vivendo a partir daquilo que Jesus disse. Ele não teve medo? Óbvio, teve as suas fragilidades, teve o seu medo humano como foi, mas ele venceu tudo, porque ele teve um enfrentamento, ele sabia que a verdade estava com ele era a verdade. Agora, diante da nossa experiência, se entendo que o caminho que eu estou seguindo é o amor, se realmente a minha prática é da justiça, é do querer bem, é do fazer bem, qual é o medo? O bem sempre vence, o amor sempre vence, então não tem que ter medo de seguir o caminho e apostar que há uma realidade nova atrás daquela escuridão que o medo apresenta. Muito bem. E ele vai dizer também, padre, que não há nada de escondido que não venha a ser revelado e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. O que a gente precisa entender a partir dessa passagem? Olha, primeiro, a grandeza do amor de Deus por nós. Você vai falar, inclusive, que Deus conhece o
fio de nossos cabelos, cada fio do cabelo, para dizer, Ele nos conhece por inteiro. Ele nos conhece naquilo que nós somos. Então, se Deus nos conhece e Ele nos criou a sua imagem e semelhança e presente está em nossa vida, mais uma vez, bota a palavra, qual que é o nosso medo? Qual que é a realidade que me impede de viver este caminho? Então, quando ele apresenta essa palavra, ele está nos convocando justamente à abertura de nós mesmos para a vivência daquilo que Deus, a partir do Cristo, o Filho, nos revelou. Ele estará sempre conosco, a sua presença será sempre fiel ao nosso coração e essa presença que realmente nos fará capazes de continuar o nosso caminho. Ele conhece a nossa história, Ele nos potencializa no cotidiano da vida, porque Ele vai falar aos nossos ouvidos aquilo que devemos viver, aquilo que devemos celebrar. E se eu vivo a verdade, qual é o medo de expor essa verdade? Você teria coragem de colocar todos os seus sentimentos e pensamentos nesse telão aqui e as pessoas saberem das suas verdades? Puxa, se não há nada escuso, se as coisas são plenas, se o caminho é reto, qual que é o medo? Agora, é óbvio que há aquilo que é particular, né? Aquilo que é da nossa individualidade, que é diferente do individualismo, né? Aquilo que é nosso propriamente dito, né? Mas a clareza que a verdade revela, a clareza que a nossa vida, quando conectada com o Senhor no caminho certo, vai nos fazer viver. Então, você vive sem medo, pisando os passos inteiros para celebrar o futuro que está diante de você. É isso, então, o próprio Deus, Ele nos fornece nessa confiança, essa coragem que a gente deve ter nele. Porque o medo faz parte, mas a gente, com Deus, não precisa temer. Portanto, o que vai combater tudo isso é a fé. É a fé que vai nos fazer capazes de olhar para nós e não sermos hipócritas. Cuidado com a hipocrisia, cuidado com as pessoas que estão junto de você, cuidado com os interesses que rondam a sua vida, cuidado com aqueles que se dizem seu amigo, mas não é seu amigo. Cuidado com os interesses escusos que estão diante de você, do ter, do poder, do título, das honras, que quando cair tudo isso, não sobra nada, porque você não construiu. Então, muitas vezes, quando vivemos aquele que vive a hipocrisia somente, portanto, vive a falsidade da vida, vive essa máscara da existência, ele jamais vai construir relações duradouras, ele jamais vai construir um caminho sólido, ele jamais vai construir raízes capazes de garantir a sua existência de futuro, né? Vai passar. Ficou apenas uma pequena memória daquele que foi, mas não a essência da vida, que viveu o amor e viveu plenamente a verdade. Agora eu quero falar sobre um momento interessante, importante que o padre Marco Aurélio teve recentemente. Na última semana a gente acompanhou a viagem do senhor a Roma e o senhor teve uma agenda ali com o Papa Leão, né? Quero entender como é que foi esse momento. Olha, foi um momento maravilhoso, começo por aqui. Foi um momento, para mim, marcante para a minha vida e também histórico para nós, porque o Papa Leão chega depois de um Papa tão presente como o Papa Francisco, com a missão tão grandiosa e tão bonita que é fazer com que esta igreja continue viva a partir do centro que é Jesus, da dinamicidade do Evangelho, que nos convoca realmente a essa responsabilidade múltipla do amor e da fraternidade. E Roma está, assim, lotada. Como Roma, eu acho que eu nunca vi Roma da forma como vi agora. Com o Jubileu da Esperança, anunciado no ano passado e celebrado este ano, anunciado já há um tempo, né, e celebrado esse ano, Roma está naquele movimento louco, muita gente, muitas filas, assim, as pessoas realmente sedentas. Como é bonito ver esse movimento do mundo inteiro ali reunido em Roma nesse período. E eu estava em Roma justamente no período do jubileu da vida religiosa, então foi nesse contexto que o Papa Leão nos recebeu. Eu estava dizendo agora aqui nos bastidores que a agenda do Papa realmente é uma agenda muito difícil, porque você imagina, né? Ele tem que falar com o mundo inteiro e assim, um momento e outro, eu ficava lá olhando para ele pensando, puxa, como que humanamente dizendo, né? Realmente tem que ter um dinamismo e uma preparação interior e espiritual grandiosa para assumir uma missão como essa. Então ali quando eu estava diante do Papa, eu falava, meu Deus do céu, parece que não era eu não, né? A alegria de poder compartilhar esse momento. Essa foto, por exemplo, foi quando eu, assim que
me aproximei dele ali, ele deu um sorriso e eu já comecei a falar do santuário, falar da nossa romaria, falar do movimento de pessoas que participam em Trindade, falar que aquela imagem representa de fato a nossa fé, e eu estava oferecendo essa imagem a ele, que é uma facsímile, né, uma imagem que nós mandamos esculpir especialmente para o Papa Leão. E ao oferecer essa imagem, eu disse a ele: olha, Papa, eu estou aqui, Papa Leão, entregando ao senhor esta imagem em nome de todos os romeiros, todos os devotos, todos os peregrinos que celebram a fé em Trindade. E você pode perceber que em algumas imagens que ele, às vezes ele olha assim atentamente para a imagem, ele fica ali com o olhar fixado. Na hora que eu cheguei, me aproximei, a imagem estava assim do lado, e eu fui beijar a mão dele, tem uma foto que ele está assim, olhando para a imagem, eu aqui, para dizer que ele realmente se interessou. E realmente foi isso, um momento maravilhoso, e está aí, né, marcado para a gente esse momento, porque nós queremos, de fato, que esta devoção, né, de fato, a experiência que vivemos em Trindade alcance o coração da igreja como um todo, né? Mundo afora, as pessoas saibam que aqui em Trindade existe um movimento de fé tão bonito e que celebra o amor e a fraternidade. Então, o Papa Leão agora tem uma imagem do Divino Pai Eterno. Ele tem uma imagem do Pai Eterno. Para fazer as suas orações ali, mas eu quero saber, a gente vendo essas imagens, vendo ali o contato tão próximo que vocês tiveram, quero saber qual foi o sentimento do Padre Marco Aurélio de estar ali diante do Papa. Nós falávamos agora há pouco da paura, falávamos agora há pouco do medo, né? E eu fiquei assim antes, meu Deus, o que eu vou falar para o Papa? Né? E quando ali aproximava o momento que eu tinha que falar com ele, eu ensaiei meio ali uma palavra, eu falei, meu Deus, né? Mas eu falei, o coração vai dizer o que eu preciso. Porque realmente é muito grande, né? Veja, nós estávamos falando agora há pouco de vocação, né? Rodolfo tocou uma música que foi da minha infância, do meu momento de vocação, lá no início, nos primórdios, né? Quando eu mesmo fui para o seminário, e fazer todo esse caminho e falar agora, eu estava diante do Papa, né? Estava diante de Pedro, né? Que é aquele que realmente nos conecta com Cristo, né? Na fé, na experiência da fraternidade, como igreja que somos. Realmente foi para mim um grande privilégio, um momento de muita luz, de muito amor. Assim, eu fiquei muito feliz com a oportunidade de estar ali. E quando eu beijei a mão do Papa, eu falei, gente, eu não estou acreditando que eu estou beijando a mão do Papa, né? Para dizer que é realmente uma experiência diferente para quem está todos os dias trabalhando empenhado nesta missão, para quem bebe dessa fonte todos os dias. É muito sagrado, é muito importante, e realmente a energia ela é diferente. Ali tem uma realidade que nos contagia e nos faz ir muito além de nós mesmos. Ok, o Papa, como o Papa Francisco dizia, né, da humanidade do Papa, né? Tão humano como a gente, mas numa missão que é divina. Uma pessoa para assumir uma missão dessa forma, como o Papa assume, não é da terra, é do céu. É uma entrega muito grande. É uma entrega absoluta, é uma entrega total pela causa da missão, pelo evangelho que deve ser vivido e experimentado, pelo reino que deve ser anunciado. Então, foi para mim realmente um momento que marca a minha história de vida pessoal e a minha história vocacional. Perfeito. Ali existe uma missão muito grandiosa que exige uma entrega. No caso dos religiosos todos também é assim. E estamos nesse mês missionário, quero falar mais sobre isso, né? O senhor levou a imagem do Pai Eterno até o Papa e assim como faz também aqui dentro do nosso país, levando a imagem peregrina do Pai Eterno a todos os lugares. É também uma experiência de missão do senhor. É uma experiência de missão em cada lugar, cada ambiente que nós, missionários redentoristas, caminhamos com a imagem do Pai Eterno a essa convocação de vida. O missionário, ele leva a vida. O missionário leva esperança, o missionário leva amor. Ele só pode levar amor a partir da experiência primeira. Ele faz essa experiência internamente, da sua relação com Deus, da sua oração, e assim ele vai. Então, a missão é justamente isso. É muito mais do que eu falo em nome de Jesus. É o que ele nos convocou todo momento. Vai, mas é a palavra que eu vou dizer no seu ouvido, é a realidade que eu vou apresentar para você. Vá com coragem, anuncie, promova, porque eu sempre estarei com vocês todo o tempo da sua vida, eternamente estarei. Então, nós não somos, enquanto missionários, agentes ou protagonistas de nós mesmos. Não, aqui o grande protagonismo é de Deus. Nós somos operários dessa grande messe, dessa grande missão que Ele, o Pai, nos confia.
E a missão é sempre em prol do outro, né, É padre? sempre para o outro, é sempre para o outro, é sempre em direção ao outro, por isso sempre serviço, não é? Portanto, quando falávamos também de hipocrisia, a hipocrisia é isso, é vencer essas realidades do ensimismamento e abrir-se para o outro, é olhar para o outro com gratuidade, com amor. Então a missão é isso, você sempre está aberto à realidade do outro, mesmo que o cansaço toca às vezes profundamente em você, mesmo que aquelas situações interiores que a sua humanidade precisa tratar, mas você olha para o outro com o coração aberto e com a vontade, com o desejo realmente renovado de estar sempre a serviço, sempre lançando sementes, né? Há pensamentos que dizem que, de fato, precisamos sempre lançar sementes, E tem uma frase que muito marcou a minha vocação, assim, nunca me procure na colheita, porque eu estarei sempre semeando. Então, semear sempre, porque você às vezes não vai colher o fruto daquela semente que você lançou. O missionário, às vezes, não colhe, não naquele momento, ele vai colher em outro momento, ele vai colher da eternidade, mas outros vão colher das sementes que você plantou. Então, gente, a missão é plantar sempre, lançar semente sempre. Nós estamos num grande canteiro e nós estamos lançando sementes desse grande canteiro que é o mundo, para que outros possam celebrar o amor que agora foi lançado nessa terra. É isso, né? Confiar que a gente vai plantar e que aquilo vai produzir de algum modo. E não precisa ser religioso para isso. E não Qualquer precisa. pessoa. Todos somos chamados, até mesmo aquele que não crê. Aquele que não crê. Eu conheço tantas pessoas que não creem em Deus, são céticos da experiência da sua vida. Tenho amigos da minha intimidade, pessoas que se dizem ateus, não crê, mas são muito humanos, são muito plenos de humanidade, são muito plenos. Então, mesmo aquele que não crê, a experiência do amor, ele é para todos. A experiência do serviço, da entrega para o outro, do acolhimento ao outro, daquilo que o outro é para todos, é para mim e para você. Então, todos nós precisamos viver isso, e é justamente esta intimidade que aqui nós vivemos, de modo particular os cristãos, que nos traz um modelo, e o modelo é Jesus. Então, olhamos para Jesus, porque Ele é o foco da nossa experiência de humanidade. Precisamos ser humanos e missionários. De que forma? Como Jesus. Ele nos ensinou. Tá dado o recado então, e você aí, como é que você tem vivido esse mês missionário aí na sua comunidade, na sua casa, na família, no trabalho, em todos os nossos ambientes? Nós somos convidados a exercer a nossa missão. Essa missão que o padre disse aqui muito bem, é para o outro, é em prol daqueles que precisam. E a gente conta com você, viu, para seguir também com o nosso trabalho aqui, com a nossa missão de evangelizar, de levar o amor do Pai Eterno cada vez mais longe. Inclusive, você pode ligar agora, nosso telefone está aí na tela, 62-3506-9800, faça o seu cadastro, faça a sua contribuição, tenha certeza de que a sua ajuda é em prol de uma obra que é inteiramente dedicada ao Divino Pai Eterno. Quem faz parte da nossa família de amor, ajuda a gente a manter o nosso trabalho de evangelização aqui pela TV, pelos outros meios de comunicação também, e a construir a nova Casa do Pai. A nova Casa do Pai que você vê imagens aí já ultrapassa, né, padre, 60 metros de altura, é isso? É isso mesmo, ali, exatamente aquela ponta ali, 62 metros de altura, e olha, uma estrutura lindíssima. E que se você olhar outras imagens do lado de cá, do setor A, nós estamos já concretando a laje do setor A, que é a grande praça que vai poder, onde as pessoas poderão acessar a igreja de fato. A obra continua e olha, tá bonita. Quem vier à Trindade não pode jamais perder a oportunidade de ir lá visitar essa grande obra, porque realmente ali está presente cada romeiro, cada devoto, cada filho, cada filha que a colabora, que ajuda todos os dias, todos os meses, para que essa obra aconteça. E é somente assim que essa obra pode acontecer. Quando olhamos para esta obra assim, a partir das imagens que estamos vendo agora, eu só consigo concluir uma palavra que falávamos agora: amor. Essa obra é fruto do amor dos filhos do Pai Eterno com o Pai Eterno, com o seu Pai. É essa intimidade que promove cada cantinho desta obra. É isso aí, você de casa é convidado a fazer parte disso, a colocar o seu tijolinho aí nessa construção. Não pense que o valor que você pode doar
é pouco. Tenha certeza de que faz sim toda a diferença, né? Por isso nossa família é família de amor. Exatamente. Porque só o amor constrói. Pode ir lá visitar, pela imagem a gente vê aqui já, né, o quanto essa obra é grandiosa, mas se você chegar lá, você vai ficar impressionado, porque a imagem não consegue ainda traduzir o tamanho dessa construção. Só quem chega ali de baixo, olha para cima e vê essa obra para entender realmente a grandeza desse grande projeto. É incrível. E o padre falou que você pode, quando vier até Trindade, ir lá conhecer pessoalmente a obra. No próximo bloco eu vou falar aqui com a Isabela, que ela vai nos explicar como é que você faz para se organizar e ir lá conhecer a construção, tá bom? Muito obrigado ao senhor pela presença. Muito obrigado, Deus abençoe. Gente, vamos continuar unidos aí, acompanhem, tem muita coisa boa vindo pela frente, muitas surpresas que muito brevemente vamos revelando aí à medida que forem acontecendo, tá bom? Aguarde.